Olá, meus caros, espero que estejam todos bem. Então, estamos mais uma vez reunidos para estudos da doutrina espírita. Agradeço muito o convite do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco Xavier. E hoje nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, na verdade, do item 9 ao 15, em que Kardec e os espíritos estão trabalhando a verdadeira propriedade. Antes disso, então, como de praxe, vamos à nossa página de abertura do livro Fonte Viva, psicografado pelo Espírito Emmanuel, pelo nosso Chico, item 125, ricamente. Dize a palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Paulo em Colossenses, capítulo 13, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas, se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Assim, queridos amigos, vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos, agradecer a Deus Pai, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, realizando esse estudo das palavras de Cristo, das palavras trazidas pela espiritualidade amiga, e que nos conduza, Senhor, para que possamos nos esclarecer, para que possamos nos iluminar, que possa nos amparar, para que possamos nos tornar melhores no nosso dia a dia, e que então não sejamos melhores apenas no discurso, na palavra, nas intenções, mas também nas nossas ações. Graças a Deus. Assim, nós começamos então trabalhando aqui esse capítulo 6 do Evangelho, e esse capítulo 6 ele traz várias parábolas em que Jesus, nosso mestre, está questionando os bens materiais, tá? Ou, melhor dizendo, o enorme valor que sempre se deu aos bens materiais. E ele fala no a primeira parábola, Jesus alerta sobre o fato de que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Numa primeira leitura, parece que Mamon é uma divindade da época, mas, na verdade, pelo hebraico, significa riqueza, significa dinheiro. Então, ele diz o seguinte: eu não posso servir a Deus, eu não posso servir e agir conforme valores espirituais, enquanto eu estiver preso a uma vida que gira em torno apenas da riqueza, do dinheiro, de bens materiais. Tá? Então, o que de fato valorizamos na vida? Então, a primeira questão que a gente deve enfrentar é isso. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, o que a gente almeja, o que a gente valoriza. Quando nós olhamos o outro, quando estamos diante do nosso próximo, como nós avaliamos os nossos irmãos? Por aquilo que eles são ou por aquilo que eles possuem? Então, de fato, quais são os nossos sonhos na vida terrena, nessa encarnação? Quando nós fazemos planos para o futuro, acaba que nós resumimos esses planos
aqui. Então, é claro, nós vivemos em um mundo material que exige uma série de preocupações, né, e aflições de ordem material. Por outro lado, quando nós definimos prioridades, a que nós nos destinamos? Tá? Então, sendo espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, devemos ter consciência de todas as mazelas e dificuldades. E é claro que os bens materiais são fundamentais para a nossa sobrevivência. E tendo em vista o grau de evolução que nos encontramos, é lógico que também vamos buscar o conforto, buscamos também, né, algum status social para que possamos, né, ter uma vida um pouco melhor diante da realidade material que nos encontramos. Então, assim, consideramos um homem valoroso e bem-sucedido pelas suas ações, pelo seu caráter, realmente nos preocupamos com relação a isso, ou consideramos aquele homem valoroso em razão dos seus feitos, em razão das suas conquistas materiais, o carro que ele tem, a casa que ele possui, o bairro que ele mora, certo? O trabalho que ele exerce. Então, as suas viagens caras, poxa, fulano, rapaz, caramba, aí todo ano vai para Disney. Nossa, tu viu? E mesmo assim trocou de carro. Anunciando não, poxa, caramba. Então, no nosso dia a dia nós valorizamos bastante isso. Mas diante da imortalidade do espírito, é isso que nós levamos? Todos esses bens que nós damos tanto valor, eles de fato são importantes. A partir do momento que tomamos ciência de que, de fato, tudo isso aqui é passageiro e que nós somos, antes de mais nada, espíritos imortais, e espíritos imortais que estamos encarnados tão somente dentro de uma oportunidade para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual, tanto na ordem intelectual como na ordem moral. Então, voltando aqui às questões trazidas pelo Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, os espíritos dizem o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, nós só podemos dizer que temos propriedade daquilo que nós podemos levar desse mundo. Então, o carro caro que a gente conquistou, a casa bacana, com a piscina, tudo isso é interessante. Mas no nosso desencarne, nós vamos levar alguma dessas coisas? Certamente que não. Então, o que nós levamos dessa vida? Então, as únicas coisas que possui e que leva o homem, o ser humano, não são do corpo, mas da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, esses são os 3 únicos bens, segundo a espiritualidade amiga, que de fato constitui a propriedade, as propriedades que obtemos na nossa encarnação nesse mundo terrestre. E então são as 3 únicas propriedades que levamos conosco por toda a eternidade para a nossa verdadeira morada, que é a espiritualidade, certo? Então, é a nossa inteligência, que nós cultivamos através do exercício, da prática habitual do estudo, o conhecimento que nós vamos angariar através desse estudo e o nosso status moral, o bem que nós fazemos, o bem que nós desenvolvemos. Então, os bens da terra pertencem a Deus, diz a espiritualidade, que os distribui de bom grado, não sendo o homem senão usufrutuário desses bens, seu administrador. Então, é importante ressaltar isso e termos isso em mente. Todos os bens que nós temos aqui, a minha casa, até meus livros, tudo isso aqui é passageiro e nos é dado por Deus, como ferramentas de nosso progresso e que devemos prestar conta. Então, nós não temos propriedade de nada, somos apenas usufrutuários. O que é usufruto? Então, usufruto é quando você exerce o uso sobre um bem que ainda não é seu.
Tá? Então, no direito, né, é quando uma pessoa já está um pouco idosa, e aí então ele sabe que aquele bem, né, com o seu desencarne vai passar, vai ser a herança de uma outra pessoa, só que esse bem está sendo usado por um amigo, uma pessoa pobre, lá, como é um imóvel que está funcionando como uma instituição de caridade, ou, digamos, esse parente que é muito pobre, um amigo está morando ali, então ele deixa uma cláusula de usufruto, falando, olha só, esse bem aqui ainda não é de ninguém, mas no meu desencarne ele vai ficar em usufruto desse meu amigo até que ele desencarne e aí então vai passar para outra pessoa. Então, quando a gente fala de usufruto, é porque está em uso de forma lícita, mas aquele bem não é dele. Então, nada do que nós usufruímos aqui, de fato, é nosso. Ah, mas só que com o nosso desencarne, vai para Deus, vai para os nossos herdeiros. Só que a gente esquece que os nossos herdeiros também são espíritos imortais vivendo momentaneamente aqui e ainda assim, tudo que eles herdam pode ser tirado. Todos os nossos bens aqui, mesmo na Terra, desencarnando ou não, eles são pueris. Então, quantas histórias não conhecemos, né, de indivíduos milionários que têm ali suas indústrias e que da noite para o dia acaba encontrando a falência, a perda dos seus bens. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Então, e faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Então, mesmo os bens que serão passados em herança, que serão herdados, nem dos herdeiros esses bens são de Deus. E aí eles herdando esses bens, eles ainda assim deverão usá-los de maneira correta, lícita, porque os bens não são deles, eles deverão prestar conta, ok? Então, tem uma alegoria que é interessante, que é o seguinte, quando nós desencarnamos, então, chegamos à espiritualidade, é como se chegássemos num albergue. Então, o albergue ele vai nos conceder um bom alojamento em conformidade com aquilo que podemos pagar, com aquilo que nós trazemos conosco. Só que na espiritualidade, o que vai ser avaliado? O nosso ouro, o nosso dinheiro, as nossas posses? Não, porque tudo ficou, né, no planeta Terra. Então nós vamos estar carregando conosco as nossas virtudes. Todo o bem que nós fizemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos no bem, as nossas virtudes. Então, quanto mais virtudes nós temos, melhor será o alojamento de forma natural. Se chegamos na espiritualidade sem virtude alguma, não vai poder ser feito muita coisa. Então, né, a gente vai ter que se contentar com o alojamento que for oferecido. Temos alguns casos que são interessantes. Na Revista Espírita de março de 1858, tá, o Kardec ele traz uma história que ele vai levar, depois ele vai contar essa história novamente na obra Céu e Inferno, que é uma história conhecida da rainha de Oude. Tá? Que rainha de Oude é essa? A rainha de Oude é uma região da Índia. Tá? Essa rainha se chamava Malika Kishwar e ela era uma rainha, bom, como da época, ela faleceu no mesmo ano, interessante isso. Ela faleceu numa viagem, ela tinha ido à Inglaterra, lembrando que a Índia era uma colônia, ela estava subjugada à Inglaterra, passava por problemas e tal, sofrendo várias restrições, e ela tinha ido à Inglaterra para conversar com a Rainha Vitória, para conseguir uma situação um pouco melhor ali para o seu reino. E não estava conseguindo muita coisa, porque já na época era um regime parlamentar, a Rainha Vitória não podia fazer muita coisa. Vindo embora, ela passa pela França, e ela vem a desencarnar na França. Ok? Só que, com o seu desencarne, e aí então ela conversando com os médios, junto com os estudos da Sociedade Espírita, junto ali com Kardec, ela se mantinha efetivamente crente do seu status enquanto rainha, embora a todo momento concordando que sofria em demasia. Ela já não mais sabia o que era felicidade e ela se via muito atormentada, muito atormentada.
Mas quando era questionada, ela virava e falava, olha, mas, por favor, eu ainda sou majestade. Ainda sou majestade. E aí, então, no item 5, tem um trecho que é interessante, quando os médios perguntam, ó, vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? A ela, que tenho direito. Ou seja, até hoje eu tenho direito ao luxo. Ó, aí vê assim, a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que horas estás? Então perguntam para ela, ó, você era rainha. O fato de você ser rainha, aqui na espiritualidade em que você se encontra, você teve algum benefício? E ela responde, continua a ser rainha, que então que me enviem escravas para me servirem, mas não sei. Parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo, sou sempre a mesma. Ou seja, com o nosso desencarne a gente não alcança uma superioridade iluminada, não, ainda sou a mesma. E aí, embora ela tenha certeza que ela ainda é rainha, ela tem essa certeza, parece que ninguém se dá conta disso. Aqui ninguém me faz votos, ninguém me serve. E aí aquilo começa a lhe atormentar. Tá? No livro Céu e Inferno, tem outro relato de Augusto Michel, desencarnou em 1863, tá? E se encontrava também muito atormentado. Veja só, Augusto Michel não era nem bom nem mal, era um boêmio, ele era um bom vivant, era um sujeito, né, que vivia ali intensamente seus bens materiais. Só que também, né, ao levar, né, no seu comunicado, tá, junto aos médiuns da sociedade espírita, ele confessa, ó, fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas. Veja, ele não matou ninguém, ele não roubou, ele apenas desperdiçou as oportunidades que Deus lhe dera. Ele nasceu saudável, ele nasceu numa família com posses, ele tinha dinheiro, só que ele gastou todas essas oportunidades na boemia, no álcool, né, nos prazeres da carne, certo? Então, esse desperdício não é que no momento do desencarne virá, né, os anjos, para lhe torturarem. Não, ele é torturado pela sua própria consciência. Veja, tanto a rainha como Augusto Michel, eles são torturados pela sua própria consciência. Então, todas essas faltas ficam mais claras. Muito bem. E assim, então, quantas vezes, então, no dia a dia, nós não nos deixamos seduzir pelos bens materiais? Voltando às questões que estávamos levantando no início aqui do nosso estudo, da nossa conversa. Principalmente hoje, naquele período da sociedade espírita em que estávamos ouvindo ali pessoas que desencarnaram no século XVIII, XVII, era uma vida em que já estava inserida a Revolução Industrial, havia o início do capitalismo, mas essas posses elas estavam concentradas num número menor de pessoas. Eram nobres, eram proprietários, mas a grande maioria das pessoas viviam de forma humilde, né? Então, a questão das riquezas eram tentações, eram provas para poucas pessoas. Porém, com o desenvolvimento da própria ideia do capitalismo, né? Ou seja, a maior distribuição de riquezas e oportunidades, fez com que essas riquezas chegassem na mão de um número maior de pessoas. Não que não tenhamos um número considerável de pobres e miseráveis hoje, claro, só que ter posses nas mãos tornou-se um fato um pouco mais distribuído na sociedade, gerando também com isso maiores responsabilidades, com relação a cada uma dessas pessoas que tenha riquezas nas mãos.
Então, não preciso ser um rei para ter dinheiro hoje. Então, quantos empresários, né, quantas pessoas hoje conseguiram ter, através mesmo do seu trabalho lícito, alcançar posses materiais. Tá? Então, nós estamos inseridos numa sociedade, tá, em que há uma maior facilidade de acesso a esses bens materiais e que foram desenvolvidos numa quantidade hoje absurda, né? Muito, muito, muito extensa. Então, e principalmente hoje com as redes sociais, tá, o desejo e a valorização desses bens materiais que acabam se vinculando e se associando a valores a serem conquistados, aumentou muito. Aumentou muito. Então entende-se que hoje, com as redes sociais, não só o ter superou o ser, do que ainda é mais importante o parecer ter. Então as pessoas valorizam aqueles que ostentam bens materiais. Então não basta você ter um carro, você precisa demonstrar que você tem um carro. Não basta você fazer uma viagem, você tem que postar diariamente, né, a cada minuto, o restaurante caro que você vai, né, a viagem cara que você usufruiu, certo? Então, a formação da personalidade do indivíduo enquanto, né, uma pessoa próspera e que conquistou ali bens que são considerados relevantes na sociedade moderna, então hoje, né, vai se tornar algo muito mais premente por força da realidade que vivemos. Então, enquanto confundimos a felicidade com a aquisição de bens materiais, deixamos de cultivar aquelas virtudes que estávamos comentando, que de fato poderiam nos conduzir a uma felicidade que não é desse mundo, que não é desse mundo, que é assim. Uma vez eu estava conversando com uma colega, e acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso. Quantas pessoas às vezes chegam assim, ó, cansei e tal, agora eu vou começar a dedicar também um tempo para mim. Vou começar também a me cuidar e tal. Tá certo, legal. E aí, poxa, vai desenvolver algum trabalho, fazer algum curso, vai estudar. É quando você vai ver, metade do dia está no salão de beleza e metade do dia está na academia, né? E aí, ou seja, ela está se dedicando a si. Mas, e o que é importante, é fundamental cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa autoestima. É importante lembrar que quando Jesus nos ensinou que amar o próximo como a ti mesmo, é porque devemos nos amar, claro. Mas se a gente resume, né, achar que o nosso desenvolvimento, cuidar de nós, é cuidar da nossa aparência física, trata-se de um equívoco. Porque essa aparência física, assim como aquilo que a gente acha que é de nossa propriedade, né, de fato é nosso, não é, porque é frívolo, né, é muito passageiro. E, de fato, não é isso que nós vamos levar para a nossa vida efetiva na espiritualidade. Não é isso que vai ser considerado, né, para o nosso progresso na espiritualidade. Ok? Então, é, teve uma palestra muito interessante do nosso querido Haroldo, que ele fala o seguinte, que é fato, né? Como toda essa realidade ela é cultivada, que a gente está inserido, se perguntar para qualquer pessoa no planeta Terra, né, você prefere ter dinheiro ou perder dinheiro? Claro, ter dinheiro, lógico. Você prefere ser bonito ou ser feio? Ser bonito, óbvio. Assim, não há como cogitar outra resposta. Por quê? Porque ter dinheiro e ser bonito são efetivamente as características que nós valorizamos. É claro, a gente não quer passar pelo perrengue de não ter dinheiro, né? E é claro que a gente sabe que ser bonito, né, para nossa autoestima, é algo que é valorizado pela nossa sociedade. Então, de fato, instintivamente, são respostas que qualquer pessoa, inclusive independente da religião, facilmente consideraria. E aí, então, isso tudo, como eu estava comentando, é porque estamos, e é fomentado ainda mais, por estarmos inseridos numa sociedade de consumo. Essa é uma expressão que vai ser muito bem trabalhada por Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, faleceu há pouco tempo, se não me engano, em 2017. Tem obras muito interessantes
sobre o que ele veio a chamar a sociedade pós-moderna, que é uma sociedade da informação, que é uma sociedade líquida, que é uma sociedade em que as nossas relações são muito mais fluidas. Tá? Mas, efetivamente, no que se refere à sociedade de consumo, isso significa que exatamente a partir, né, do desenvolvimento ali, da intensificação do modelo capitalista de mercado, tá? E aí sem nenhuma conotação política, pelo amor de Deus, tipo, você está falando mal do capitalismo porque é comunista, por favor. Estamos fazendo uma análise efetiva de um modelo econômico, certo? Que está pautado na produção em massa, né? Que vai ganhar a sua melhor expressão com o modelo fordista, né? Aquelas fábricas, né, de fabricação de carros, em que você tem aquela esteira de produção para você ter uma produção em massa. Ora, se você, né, tem um modelo econômico fundado em produção em massa, você tem que estar inserido em uma sociedade de consumidores de massa, né? Então, esse consumo em massa ele é necessário para sustentar esse modelo econômico. Então, todos nós nos tornamos consumidores em potencial. Enquanto há pouco tempo, no início do século XIX, as pessoas consumiam segundo as suas necessidades, né, dentro de um modelo até de subsistência, roupas, comida, aquilo que era necessário, chegou um determinado momento em que esse modelo fordista, esse modelo capitalista que precisa, né, de uma sociedade de consumo, ele começa a desenvolver também o supérfluo. E até chegar ao ponto de nos convencer de que o supérfluo é necessário. Como é que isso funciona? Tá? É claro que toda essa estrutura ela vai ser amparada pela espiritualidade e está inserido num desenvolvimento intelectual e tecnológico da humanidade. Então, nós somos espíritos em desenvolvimento. E aí, então, a Revolução Industrial, o crescimento das fábricas, o desenvolvimento da tecnologia, está relacionado com o nosso desenvolvimento intelectual, que é fundamental para o próprio bem da sociedade. Então, imagine o seguinte, inventaram o rádio. Então, como meio de comunicação, é fundamental. E aí ele é inserido num modelo capitalista, um modelo fordista, em que você vai ter uma produção em massa de rádios. Então, todo mundo, todas as casas, vão ter um aparelho de rádio para se manter informado, que vai ter música, propiciar entretenimento, né? Então, bacana, é uma estrutura que traz o bem para a humanidade. Então, às vezes, uma coisa que estava acontecendo ali na guerra, na Europa, no outro lado do oceano, as pessoas podiam ter conhecimento. Porém, esse desenvolvimento, né, acaba, digamos assim, estando ali inserido em situações em que vamos ter pessoas, tá, que vão estar ali à frente, né, desse desenvolvimento, que pode ter um bom progresso intelectual, mas que não tenha, né, uma evolução moral que lhe alerte, né, sobre as suas propensões. Porque, ora, se ele vê, olha, poxa, eu estou fabricando rádio, está vendendo bem. Poxa, mas olha só, acho que se eu colocar um rádio com um detalhe em prata e botar uns botões maiores, em dourado, né, e tal, poxa, eu talvez convença de que esse rádio é melhor e eu consigo dobrar o preço. E aí, então, né, aqueles que têm condições de pagar vão conseguir comprar esse rádio e eu vou conseguir aumentar minha margem de lucro. Então, essa sociedade de consumo, que também vai começar a desenvolver e criar o supérfluo, também vai estar amparada no desenvolvimento do quê? Do marketing, da propaganda, que vai nos convencer de que aquele supérfluo é necessário e que, inclusive, eu preciso pagar mais por ele para que eu possa, então, alcançar um status que eu só vou alcançar se eu tiver esse bem material. Olha que louco, né? Então, as pessoas são convencidas de que um rádio que faz a mesma coisa que todos os outros rádios deve ser adquirido, e é natural, então, que seja mais caro, então eu vou trabalhar o dobro, vou sacrificar bens aqui da minha família necessários e tal,
para eu conseguir esse rádio, porque esse rádio vai me dar status. Vai me dar status. Então, essa sociedade de consumo, ele me convence que a aquisição de bens materiais me torna uma pessoa melhor. Melhor do que as outras. Melhor do que aquele que não tem o rádio com os botões dourados. E aí, um amigo que vai na minha casa e vê esse botão, esse rádio, fala, nossa, olha, vocês têm um rádio de botão dourado, que máximo. Aí, sim, eu tenho. Viu só? Ah, trabalhei muito, né? Mas valeu a pena. Nossa, ele é maravilhoso, não é? Ficou tão bem aqui na minha sala e tal. Sim. E aí veja como que algo que foi feito para o bem da humanidade, oriundo do nosso raciocínio, do nosso intelecto, começa a despertar para aquele que tem o orgulho, o egoísmo, as duas grandes mazelas, né, que impedem, dificultam o nosso progresso moral. E desperta a cobiça, a inveja daquele que não tem. Então, o grande problema, a grande questão que está relacionada a essa confusão que nós fazemos diante dos bens materiais é, de fato, confundir as coisas. Né? É confundir as coisas e dar um valor a esses bens, um valor muito maior do que eles, de fato, possuem. Ok? Mas aí isso também nos gera outra questão. Mas peraí. Quer dizer que eu não posso querer nada? Não posso querer uma roupa? É errado ter dinheiro? Então eu não devo trabalhar, conquistar, né, as minhas propriedades? Isso tudo é errado? Não, não é errado. Né? Ou seja, não é errado ser rico. É uma responsabilidade que Deus dá àquelas pessoas que até mesmo com o seu trabalho conquistou aqueles bens. Então veja só, não é errado ter dinheiro, não é errado conquistar bens materiais. O que eu não posso é me tornar refém desses bens. Tanto é que é interessante aquela parábola, né, sobre o rico que Jesus nos traz, sobre aquela questão de que é mais fácil um rico entrar. Não, como é que é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se for levar essa parábola ao pé da letra, significa que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ok? Por isso há uma interpretação, há um entendimento de que no momento da tradução houve um certo equívoco. Tá? Por quê? As expressões são muito parecidas no aramaico. Tá? Camelo significa, se escrevia ganli, enquanto que corda é ganla. Então entende-se que, na verdade, não é que ele não está tratando da dificuldade de um camelo passar pelo buraco da agulha, porque isso é impossível. Mas a corda atravessar o buraco da agulha. Então ele não está falando de uma situação impossível, mas de uma situação o quê? Que é mais difícil, que é mais trabalhosa, que é mais custosa. Então essa é uma interpretação mais condizente com os ensinamentos de Jesus, o que ele quis trazer para nós. Tá? Exatamente porque a riqueza é uma dádiva, é uma responsabilidade, tá? Que o seu possuidor deverá prestar contas, né, depois do término da sua encarnação. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nas palavras de Fenelon, ele é um dos comentaristas, ele diz o seguinte: o mau uso do dinheiro, né, consiste em aplicá-lo exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro, certo? Ah, legal, claro, lógico. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho que verificar que uso eu estou dando a esse dinheiro. Ah, mas mesmo assim, tudo bem, eu faço caridade, mas a gente tem que fazer voto de pobreza? Também não. Também não há essa. E o supérfluo, poxa, acho tão bacana. Eu queria o rádio com botão dourado. Isso é tão errado assim? Então, eu estava vendo uma entrevista, certa vez, a monja Cohen, que ela é uma das representantes do budismo aqui no Brasil. E ela, certa vez, falou o seguinte: não é errado eu querer uma roupa um pouco mais confortável, eu querer um carro, ou querer experimentar uma comida diferente, isso aqui é um pouco mais caro, querer uma prancha de surf. A prancha de surf é algo necessário? Não, é um supérfluo. Mas será que eu não posso, então, experimentar, né, ter a experiência, surfar? Não há problema nenhum nisso.
Não há problema nenhum nisso. O que eu não posso é me tornar refém desses bens. O que eu não posso é querer vincular e achar que a minha felicidade depende da aquisição e da manutenção desses bens. Esse é que é o grande ponto. Tem uma letra que eu acho muito bacana do Frejá, né, do Barão Vermelho, que ele diz o seguinte, parece bem, né, um ensinamento que ele está levando a um filho, por exemplo. Ele diz o seguinte: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Eu até faria uma correção, acho que diariamente a gente tem que dizer para o dinheiro quem é dono de quem. Então eu não posso ser refém do dinheiro, refém dos bens materiais. Mas sim o contrário, o dinheiro e os bens materiais existem para me servir, para me propiciar um bem e até permitir que eu, com ele, propicie o bem a outras pessoas. O próprio Chico teve uma entrevista que o Chico Xavier, o grande Chico, ele é incrível, né? Chico, certa vez, ele estava contando, né, que uma vez ele estava com o pai dele, e ele muito pobre, sempre foi muito pobre, mesmo quando ele já trabalhava, ele morava com o pai, era só ele e o pai que sustentava a família, muito numerosa, vários irmãos, e aí o pai estava muito doente, e o Chico já estava psicografando, e alguns livros vendendo bastante, e o pai vira: Chico, será que a gente não podia pegar um pouquinho do dinheiro da venda desses livros e tal? E, poxa, mas não posso, porque não são meus, é da espiritualidade. Aí, poxa, mas esse dinheiro não vai para os pobres? Sim. Olha só, Chico, vamos combinar. Tem alguém mais pobre que a gente? Por favor. Tá, olha, não, mas sinto muito. Ele viu que não. Aí o pai virou para ele: olha só, mano, vamos combinar o seguinte. Quando eu desencarnar, quando eu estiver no plano espiritual, você todo Natal você vai jogar na loteria, tá? Porque eu lá no plano espiritual eu vou fazer parar ali a roda da loteria para você ganhar, tá bom? Ah, pai, achou graça e tal, mas o próprio Chico virou e falou: bom, depois que meu pai desencarnou, todo ano eu jogo a loteria no Natal. Porque ele falou: olha, que mal há, que mal há. Né? Então até Chico falou: não, não há problema em ter dinheiro, em ter posses. Né? A questão é a responsabilidade que se adquire com isso e que eu não posso ser refém desses bens materiais. Tá? Com isso, então, concluindo, ah, qual seria então a saída? Eu, digamos, trabalho, tenho bens materiais. Qual seria então a solução? Qual a melhor maneira de eu administrar esses bens? Tá? Então eu tenho aqui lá no Evangelho, tá aqui, nos comentários da espiritualidade, ele diz o seguinte: olha só, compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. É justo. Né? Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, olha só, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o quê? Com esse apego que absorve todos os outros sentimentos. Ok? Então a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, para se afastar e manter o justo equilíbrio. Tá? Me distanciar da avareza. Então eu conquistei, né, uma fortuna, mas aí o avaro é aquele que guarda tudo, enterra aquele tesouro e não faz nada, com aquele dinheiro para não perdê-lo, mas é o dinheiro enterrado, ele também não faz nenhum bem com aquilo. Assim como aquele que se diz desapegado, mas esbanja, né, comprando carro, roupa e tal. Fala: eu não ligo para o dinheiro, eu não ligo para bens materiais, eu gasto tudo. Mas aí também ele não está dando a esses bens um fim útil. Né? Então, se ele for gastar, que ele o faça de maneira a minimizar, né, o sofrimento de seus irmãos. Tá? Então, o meio termo seria o desapego. Esse desapego salutar, né? Que é o seguinte: consiste em apreciar os bens terrenos conforme o seu justo valor, sem sacrificar interesses da vida futura. Então eu não vou dilapidar o meu patrimônio, gerando problemas à minha família, tá? Aos meus filhos. Tá? Então, e que sejam bens oriundos de forma lícita, no trabalho honesto. E caso eu venha perdê-los, eu não venha murmurar, venha me desesperar. Se eu tinha um carro, perdeu o carro, tinha uma casa, perdeu uma casa, certamente, tendo fé em Deus,
resignação, consciente que a perda faz parte dos ciclos da vida e tudo isso existe nessa vida terrena em prol do nosso desenvolvimento espiritual, certo? Com isso, então, sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejes os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dependes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Assim, queridos amigos, concluímos os nossos estudos na certeza de que podemos sim ter uma vida feliz, regrada, saudável, sem nos apegarmos em demasia com esses bens materiais, que um ou outro, sim, pode nos prestar conforto, mas que são passageiros, e que a única coisa, efetivamente, que devemos valorizar e que será nossa, e que servirá como tesouro no plano da espiritualidade, é o que cultivarmos enquanto nosso progresso intelectual e espiritual, na ordem, né, do conhecimento e na ordem moral, é fazendo o bem, né, sempre e vivendo em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Assim, fiquem com Deus e até a próxima.